noite, Shannon, seja muito bem-vinda. Boa noite, Gabi. Obrigada, Gabi, João e toda a equipe PX pelo convite. Obrigada a todos que estão aí assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. Na capacitação de hoje, eu quero não apenas mostrar como se faz a exportação indireta, mas também apontar todos os fatores a serem considerados antes de optar por essa modalidade, assim como indicar todos os programas e ferramentas disponíveis para o produtor e o exportador iniciante. Dessa forma, a sua escolha será pautada pela decisão de terceirizar as funções e não apenas por falta de opção, ok? Tá todo mundo vendo o compartilhamento da apresentação já? Se tiver alguém que não estiver acompanhando os slides, não estiver trocando, peço que vocês avisem aí no chat, que a Gabi me dá um toque por aqui. Isso, exatamente. Por enquanto, acho que está tudo ok. Tá ok. Já passou, perfeito. Ótimo. Então, para ilustrar os conceitos, nós vamos considerar um case de um produtor de mel, tá ok? Ele vem sobrevivendo às crises econômicas, queda de faturamento e incertezas do mercado interno brasileiro. Ele vê na televisão que a cotação do dólar está acima de R$5, se anima, né? Pensa, eu gostaria de exportar para diversificar minha carteira, aproveitar essa oportunidade cambial, ficar um pouco mais tranquilo em relação ao meu fluxo de caixa futuro, ou seja, não depender apenas do mercado interno. Mas aí ele não tem experiência, não sabe nem por onde começar. Então, quais são as opções que esse produtor tem? Aqui eu listei as principais tarefas na exportação como um todo, considerando os aspectos de produção e preço, marketing e procedimentos aduaneiros fiscais, ok? Então, a gente inicia por verificar a capacidade exportadora. Aqui, o exportador, o produtor, ele precisa ter profundo conhecimento do seu volume de produção, também saber se ele precisar ampliar essa produção, ele precisa ter um plano já. O que ele vai fazer, em quanto tempo eu consigo ampliar essa capacidade de produção, ou não, eu não desejo ampliar essa capacidade de produção. A minha produção é artesanal, eu gosto de levar tempo e ter pessoas específicas cuidando do meu produto, e o máximo que eu vou produzir por mês ou por semestre é X. Então, você precisa conhecer esse número. Você também precisa conhecer a sua dependência em relação aos seus fornecedores e parceiros. Então, se o seu fornecedor, por alguma razão, não conseguir te entregar, qual é o seu plano B? Quem é que vai fornecer para que você possa cumprir os seus contratos? Os seus contratos vão possuir uma flexibilização no caso disso acontecer? Isso é tudo muito importante, ok? Outra coisa, seu produto atende aos padrões estrangeiros, possui certificações, por exemplo, FDA, né, que é solicitada em todos os países. E aqui ainda você também precisa considerar os seus concorrentes do seu produto no exterior em geral. Então, dá uma olhada no mundo, como que os concorrentes em todos os países que você pretende, mais ou menos, você tem ideia que possa ser interessante para você, como é que eles vendem o produto? Qual o preço que eles vendem? Porque se o seu custo de produção já não cobrir o preço que eles estão vendendo, já é uma bandeirinha vermelha. No momento, como a gente está com um câmbio muito favorável, a gente está com o real, né, e o dólar acima de 5, é difícil isso acontecer, mas não vamos esquecer que a gente teve aí momentos em que o dólar estava bem baixo, né, e nesse caso pode se tornar inviável. Então, conhecer a sua capacidade de exportação é muito importante. Depois a gente tem a parte do tratamento administrativo da mercadoria. Então, verificar se tem alguma barreira comercial, quais são os documentos necessários para você fazer exportação. E quando eu falo em barreira comercial, vamos pegar agora, por exemplo, agora no coronavírus, né, na pandemia, existem produtos de combate ao coronavírus que você não pode simplesmente exportar. Você está precisando de uma licença para poder fazer essa exportação. Então, por exemplo, luvas nitrílicas, máscara N95, tudo que o Brasil está realmente precisando utilizar agora, a gente está segurando um pouquinho, porque a gente precisa dessa mercadoria aqui no Brasil. Então, você vai fazer
esse estudo para ver se não tem nenhuma proibição, tanto aqui quanto lá fora, para esse produto entrar, né? Você também precisa saber a formação do seu preço de exportação sem o frete internacional. O que isso significa? Para você colocar o seu produto para exportar, qual é o valor da sua venda para exportação? Quanto você consegue fazer para o custo do seu produto até pelo menos o porto de origem para sair? Esse vai ser o preço base. Depois a gente vai colocando os outros custos, frete, condições especiais, se o container vai ter que ser refrigerado, vai ser um pouquinho mais caro, se o seu cliente exige que seja aéreo, ou o seu produto tem um tempo de prateleira que exige que seja aéreo, né? Ou, enfim, tudo isso vai entrar depois. Aí a gente entra no grupo que a gente fala que seria mais de marketing. Então, você vai definir o seu mercado-alvo, com base em qual mercado que vai ter maior aceitação, que você vai ser mais competitivo e outros detalhes assim. O posicionamento da sua marca no exterior também, então é uma coisa a ser considerada, que a gente, né, agora é um pouco novo para muita gente, mas o branding já é muito fixado lá fora e isso vai determinar como que a sua marca vai se posicionar no exterior, né? Então, se você quer controlar isso ou não, se você vai permitir que quem distribui a sua marca lá fora vai poder tratar ela da forma que eles desejarem, ou se você vai enviar um manual de direcionamento. Olha, minha marca você vai distribuir e vai anunciar com essas regras básicas, tá ok? Então, também ver a adequação do produto ao mercado-alvo. Então, às vezes, o país de destino, a porção individual tem uma gramatura diferente do que a gente considera porção individual aqui, tem uma preferência para um tipo de embalagem ou outra, ou uma cor pode ser ofensiva, né, nesse país, algum elemento da sua marca, do seu logotipo, pode ser um problema no país de destino, ok? E pode ser que você vai precisar adequar isso. Também precisa fazer a captação do cliente estrangeiro, que aí é a parte de praça, que nada mais é do que realmente encontrar o cliente, né? Encontrar o seu comprador lá fora. O atendimento e negociação desse cliente, então você vai ter que atender o cliente, negociar. Nessa parte, você vai precisar saber quais são as responsabilidades que você quer e que você pode absorver e quais que você quer passar para quem está comprando. E aí a gente entra nos Incoterms, o PX também tem capacitações e webinários a respeito, depois dá uma olhadinha, mas os Incoterms eles vão determinar se você vai entregar no seu estabelecimento e ele que tem que vir buscar, se você vai entregar no porto, se você vai entregar lá no porto dele, de destino dele, e tudo isso vai mudar a sua composição de preço também, tá ok? Essas responsabilidades vão mudar a sua composição de preço também. Fora isso, tem toda essa contratação da logística internacional e seguro, a emissão de todos os documentos de embarque, então nota fiscal, invoice, packlist, etc., e os procedimentos aduaneiros, tá ok? Então, assim, de maneira geral, essas são as tarefas principais, é lógico que tem diversas subtarefas, mas de maneira geral, esses seriam os grandes grupos de tarefas que quem quer exportar precisa se preocupar em cumprir. E quais são as opções? Na exportação direta, o produtor ele mesmo vai exportar, ele vai ter que cumprir com todas essas tarefas. Aí você olha e fala assim, nossa, Shannon, não, mas é muita coisa, eu tenho que cuidar da minha produção, não dá para eu cuidar de tudo isso aí, não. Temos outras opções. A exportação por conta e ordem, que não é tão utilizada, tão falada, ela vai transferir para a comercial exportadora ou a trading só a parte aduaneira e logística. Então, você ainda vai poder controlar toda a parte comercial e passar para a trading essa parte aduaneira. E a exportação indireta, que é o tema aqui da nossa capacitação, onde você vê que você transfere
muitas tarefas para trading ou para comercial exportador, ok? Mas é importante notar que mesmo na exportação indireta, o produtor é responsável por verificar a sua capacidade de exportação, ele é responsável pela qualidade do seu produto de acordo com os padrões da região de destino, pela embalagem e etiquetagem, quando a trading não for reembalar ou trocar a marca do produto, enfim. Mas o produtor vai ser responsável sempre pelo cumprimento dos prazos de entrega e pela padronização da produção. Normalmente, a trading vai fazer um contrato de fornecimento com penalidades por não cumprimento dos prazos de entrega ou pela não padronização da produção. Por isso, é importante ter atenção ao aceitar as condições e, mais importante do que isso, é conhecer a fundo a sua capacidade em relação aos padrões, tá ok? Então, o programa de qualificação para exportação do PEX faz com maestria e faz junto com você. Né? A Gabi atende alguns clientes que a gente passou e são sessões semanais, então vocês vão conhecendo essa capacidade exportadora juntos, é muito bacana mesmo. Nós sempre indicamos o programa, mesmo para quem quer nos contratar para consultoria, né? Porque o programa realmente te prepara para que você possa contratar os demais prestadores de serviços com total consciência do que cada um precisa entregar, em quanto tempo eles precisam te entregar e ser capaz de mensurar se você está sendo bem atendido, né? Um case interessante que eu atendi há alguns anos, foi de um produtor de frutas. O doce dele era maravilhoso, né? E ele agradou o comprador estrangeiro. O comprador estrangeiro queria comprar toda a produção dele. Quanto é que você consegue produzir que eu vou comprar tudo? E todo mundo ficou animado, foram várias reuniões para degustar, para ver detalhes do teor de açúcar, enfim. Mas lá na frente, o comprador exigia que o doce fosse envasado em latas, porque era o costume da região dele. E o produtor gostava de envasar em vidro, e ele considerava que a embalagem era uma característica importante da marca dele. Ele também não queria fazer investimento para alteração da embalagem, enfim, foi uma opção dele, mas que inviabilizou o negócio. Então, o ideal é que essas condições sejam verificadas antes do início das negociações com o comprador estrangeiro, ok? E aí a gente volta aqui para dizer o quê? Em quais dessas tarefas o PEX pode te ajudar? Em todas. Então, a capacitação do PEX vai te dar uma ideia geral e vai te ajudar a fazer em detalhes todas essas tarefas. Algumas vai dar uma ideia mais geral, mas na maioria delas você vai sair com um conhecimento bem aprofundado de todas as tarefas. Também tem a consultoria do Sebrae, que vai conseguir realizar junto com você diversas tarefas, tá ok? Então, quando você precisar fazer um atendimento e negociação com o fornecedor estrangeiro, existe lá o procedimento operacional, a consultoria de procedimento operacional padrão para isso. Então, ele vai conseguir te ajudar em diversas dessas tarefas. E temos o despachante aduaneiro, que ele também vai atuar em diversas dessas tarefas, tá ok? Mas cuidado para entender o escopo da área de cada um. Por exemplo, não é papel do despachante fazer as adequações na sua embalagem, tá ok? Ele pode até possuir um departamento extra que vai te ajudar nisso, mas é um diferencial e não é a função dele, ok? A ordem que a gente indica para os novos exportadores é fazer a capacitação do PEX, depois as consultorias do Sebrae, e para te ajudar a fazer em cada uma das tarefas da tabela. Aqui. Então, Perfeito. Posso só fazer uma perguntinha, Shannon?
Pode. É uma dúvida, acho que geral, né? Eu já tive essa pergunta muitas vezes nos atendimentos. Para começo de conversa, deixa eu só elogiar esse quadro. Esse quadro está muito claro, né? Sensacional aí a descrição de como funciona o processo de cada situação. Mas e aí? Existe um modelo ideal para exportar? Eu vou selecionar o modelo de exportação direta ou vou selecionar o modelo de exportação indireta? Qual vai ser o melhor para mim? Tem como eu saber? Existe um modelo ideal mesmo? Como é que funciona isso? Você pode explicar para a gente? Posso sim, Gabi, deixa eu passar aqui só. A resposta é depende, né? Se o seu foco for maior em controle comercial e posicionamento da marca, é melhor você optar pela exportação direta. Se você não quer desfocar da sua atividade principal, que é produção, a exportação indireta vai ser uma excelente forma, ou se você quer iniciar experimentando sem participar tanto das tarefas e depois voltar para a exportação direta, você também pode fazer assim. Se você quer só realmente se livrar, porque ninguém gosta da parte aduaneira, né? Todo mundo morre de medo dessa parte com Receita Federal e tudo mais. Se você quiser só se livrar dessa parte, manter o controle comercial, ou seja, você que vai negociar, você que vai cobrar do importador estrangeiro, aí você vai optar pelo conta e ordem. Agora, o importante é você saber que você pode operar em mais de uma opção simultaneamente, ok? Você pode operar em mais de uma situação, de uma opção simultaneamente, respeitando os acordos comerciais com a trading para não concorrer nas mesmas praças. Você pode optar por deixar a trading com os mercados onde ela tem maior alcance e operar diretamente em mercados que você se sinta mais confortável. E ainda terceirizar uma parte aduaneira se você desejar. Basta que você combine direitinho e faça um contrato detalhado com as delimitações de cada player de cada local. Dessa forma, se você inicia com um setor e a trading com outro, e aí o seu setor começa a vender mais e ficar mais interessante. Se vocês não têm um contrato detalhado, depois isso pode gerar um conflito de interesses. A gente recomenda muito que tudo seja sempre bem amarrado com um contrato escrito e assinado, ok? E eu repito mais uma vez que mesmo na exportação indireta, o produtor é responsável pela qualidade do produto de acordo com os padrões da região de destino e pelos cumprimentos dos prazos na padronização da produção, ok? Ainda nesse tema, para poder escolher pela melhor forma de exportar, eu separei aqui umas opções que você precisa ter sempre em mente, tá, ok? Porque é importante que a sua decisão por uma escolha ou outra seja realmente por mensurar as alternativas e realmente escolher com base do que você quer ou não quer fazer, não por acreditar que você não tem opção, tá, ok? Então, para isso, a melhor ferramenta é o conhecimento e nós vamos listar aqui algumas coisas que você precisa considerar. A gente tem o Exporta Fácil dos Correios, que inclusive você pode fazer o Exporta Fácil dos Correios utilizando o cartão de crédito. É uma opção. Tem um mito de que você só pode enviar uma caixinha e que tem limite de valores, não é bem assim. Sim, o tamanho da caixa e o peso de cada caixa tem limite por causa do transporte. Mas você pode enviar quantas caixas você quiser no mesmo dia, não precisa nem disfarçar, né, como diz o Mauro, você não precisa nem disfarçar e não tem valor máximo para o cartão de crédito. Mas tem um detalhe muito importante. O cartão de crédito de quem está comprando no exterior precisa ser emitido no exterior. Você não pode ter um cartão de crédito emitido no Brasil para fazer uma venda de exportação para esse cartão, ok? Nós temos a exportação por conta e ordem que eu mencionei lá em cima, um pouquinho. Se o problema, você pensa assim, olha, eu não tenho capital para financiar uma exportação inteira. Então, existem os financiamentos para exportação, o ACC e o ACE do Banco do Brasil, eles são excelentes. Quem tiver interesse pode conversar com a Gabi, que ela vai passar os contatos do Banco do Brasil.
Os juros são baixos, são bem mais fáceis de obter, né? São juros simples. E tem um detalhezinho que pouca gente sabe, que eu aprendi também com o Mauro Clerman, que o fundo garantidor do Sebrae pode complementar as suas garantias junto ao banco. Então, tem bastante coisa interessante. Inclusive, nós temos algumas lives com o Mauro e eu aprendi muito com ele, tenho utilizado para os nossos clientes com bastante, fez bastante diferença, né? Se você tem medo de lidar com a logística internacional, você simplesmente não se agrada a trabalhar com isso, você pode negociar com quem está comprando o Incoterm FOB ou Ex-Works, né? Mais uma vez, Incoterms são bastante importantes, são essas siglas que determinam aonde termina a responsabilidade de quem está vendendo e de quem está comprando. Existe no ambiente do PX, existem materiais sobre isso, e a Gabi também pode passar para vocês depois. Mas, no caso do FOB, o que significa? Eu vou te entregar no porto de origem. Então, se você é um produtor aqui do Rio Grande do Norte, você fala, vou te entregar a mercadoria FOB Natal. Então, FOB no Porto de Natal. Ah, mas eu quero em Suape. Não, eu te entrego FOB Natal. Se você quiser FOB em Suape, vai ser um outro valor, e aí vocês combinam. E se você não quer entregar, não quer cuidar de logística nenhuma, você pode ver se você consegue trabalhar com o Ex-Works. No Ex-Works, quem está comprando, o comprador estrangeiro, precisa ir buscar a carga lá no seu galpão, tá ok? Então, é difícil você conseguir que alguém queira trabalhar Ex-Works no Brasil. Normalmente vai ser FOB ou até mesmo CIF, que é com o frete e o seguro até o porto dele, lá no país dele. Mas é uma opção e você pode tentar jogar isso na negociação. E aí a gente tem aqui a capacitação do PIEX, que é imprescindível para a compreensão do processo como um todo, né? Temos também as consultorias do Sebrae Tech e do Sebrae SGF. A Apex tem ferramentas gratuitas maravilhosas. As Secons, né, ajudam também a encontrar compradores e leva sua empresa, sua marca para o mundo. Enfim, são diversas ferramentas. E aí eu vou pedir para a Gabi falar um pouquinho para a gente como funciona o PIEX. Sou suspeita, porque eu sou apaixonada por esse programa. Então, vamos lá. O PX é um programa de qualificação para exportação. Ele é oferecido pela Apex Brasil para empresas brasileiras iniciarem o processo de exportação de forma segura e planejada. Então, é tete a tete, né? O one-on-one. Juntamente com o técnico, a empresa vai desenvolver um plano de trabalho, né, de 28 tópicos com os players, os processos, as etapas de exportação, tanto direta quanto indireta. Então, as pessoas que tiverem interesse, que ainda não fizerem parte da família PX, aqui do Núcleo PX RN, a gente vai colocar agora um link para um formulário de preenchimento e também o e-mail do nosso monitor, o João. Então, se alguma empresa aqui não tiver ainda ciente de como a gente funciona e quiser mais informações, é só preencher esse link ou então mandar um e-mail para o nosso monitor, beleza? E, Shannon, vamos lá. Fala para a gente o passo a passo da exportação indireta. Como é que acontece esse processo? Vamos lá. Aqui a gente montou um passo a passo da exportação indireta do fluxo que a mercadoria mesmo vai fazer. Em termos de tarefas, tem todo aquele quadro que são toda essa operação, né? Então, tirando os 2 últimos itens do quadro, que eram realmente emissão de documentos e despacho aduaneiro, tudo aquilo precisava ser feito bem antes dessas etapas aqui, tá ok? Então, a gente inicia com o contrato de fornecimento para trade, né? Então, muita atenção com o contrato de venda. Você vai determinar nesse contrato data, local e condições das entregas, a padronização e as multas pelo não cumprimento. Então, se você tem uma produção muito artesanal, você já coloca no seu contrato, olha, a padronização, o tamanho do queijo que eu vou produzir, ele vai variar 1 centímetro a 2 centímetros, porque é uma produção bem artesanal, e detalhes desse tipo. Por quê?
aqui a trading pode tentar te passar todo o risco e as penalidades do compromisso que ela vai assumir com o comprador estrangeiro, com o importador. Normalmente, não normalmente, mas é muito usual que se faça uma carta de crédito. E essa carta de crédito vai amarrar uma série de condicionantes. E se ela não cumprir, ela vai ter penalidades. Então, caso o produtor não cumpra os prazos, é preciso saber o que você consegue cumprir para não ter as penalidades depois, tá ok? Depois disso vem a transferência das mercadorias, né, do produtor para trading. Isso vai ser feito através de uma nota fiscal eletrônica e tem os CFOPs, são os códigos fiscais de operação e prestação, que vem, aquele códigozinho que vem na toda a DANF que a gente emite, né, e apenas os códigos corretos permitem que o fabricante tenha direito à desoneração de alguns impostos, são eles IPI, ICMS, PIS e COFINS. Mesmo que quem realize a exportação de fato seja trading, ele vai ter direito a essa desoneração, ok? Então, os CFOPs estão listados aí, 5501 e etc. Que esses CFOPs, eles indicam... Cecília, dá uma almofada, por favor. Às vezes alguém chega um pouco desavisado. Pessoal, eu só peço para todo mundo manter o microfone desligado, tá? Para a gente não ter interferência, microfone e vídeo desligado. Qualquer interação, pergunta, dúvida ou comentário, pode escrever lá no chat, que a gente está de olho no chat, tá bom? Isso, obrigada. Os CFOPs, esses 5501, 5502, 6501, 6502, eles são os que indicam remessa de mercadoria com fim específico para exportação. Então, se você emite com qualquer outro CFOP, você não vai ter direito à desoneração dos impostos federais, tá ok? E do ICMS também. Os que iniciam com 5 são para remessa interna, então se você está vendendo para uma trading que está aqui dentro do estado, e o que inicia com 6 é se você for vender para uma trading de fora do estado, tá ok? Agora aqui é importante você avaliar se é um bom negócio para você, produtor, oferecer um preço de venda para trading com essa desoneração ou não. Eu vou explicar por quê, tá ok? Caso a trading não utilize esse CFOP 7501, quando ele for realmente exportar as mercadorias, ou se acontecer algum imprevisto e ele não realizar as exportações no prazo de 180 dias, ou se a carga for perdida, qualquer coisa que acontecer que impedir que a exportação seja feita em 180 dias, você não vai ter essa desoneração, vai ter que pagar esses impostos em cima do valor da nota fiscal. Então, nós recomendamos que no contrato de fornecimento entre o fabricante produtor e a trading, seja determinada a obrigatoriedade de utilizar esse CFOP e também que se você não tem certeza de se a trading vai cumprir, você pode colocar uma multa, ou seja, se você não exportar, você tem que me ressarcir dos valores dos impostos que o governo vai me cobrar por essa carga não ter saído. Ou também você pode, até você realmente ter bastante confiança na trade e na operação, você pode calcular o seu preço de venda como se você fosse vender para o mercado nacional aqui, e se vier a desoneração, acaba sendo um ganho a mais. Você emite com o CFOP correto, só utiliza realmente o preço que cobriria todos esses impostos, caso eles sejam cobrados, tá ok? Então, é um cuidado, uma coisa a se considerar na hora de calcular o preço, e também não é legal você pensar assim, não, eu vou colocar com tudo e pronto, porque aí você perde competitividade, encarece o produto, ele pode não se tornar competitivo. Talvez agora não, porque o câmbio está muito diferente, mas o câmbio baixando um pouquinho, pode ser que isso aconteça, ok? A desoneração desses impostos, mais imposto de renda e contribuição social líquida, eles são cobrados, tá? Eles não são isentos para exportação. E aí, mas qual vai ser a alíquota desses impostos? Vai depender da sua opção tributária, tá ok? Então, lucro real, lucro presumido ou simples nacional.
E no caso do Simples Nacional, você considera, tem aquela tabelinha de partilha das alíquotas que compõem a sua alíquota mensal do Simples, né? Daquela tabela você vai considerar só as linhas de imposto de renda e de contribuição social líquida. Se você tiver alguma dúvida, você pode pedir para o seu contador o que a gente chama de planilha calculadora do Simples Nacional. Aí, porque as alíquotas vão mudar dependendo do seu tipo de empresa, do KNAI, da sua faixa de faturamento, tá ok? Então, os percentuais mudam, pede para o seu contador que ele vai te passar uma tabelinha que tem toda a composição da sua alíquota do Simples. E existe uma calculadora do MDIC, que é um simulador online dos preços de exportação, que te ajuda muito nisso também. Mesmo que você saiba calcular os preços, ela é ótima para você conferir se as contas estão ok, tá certo? Depois disso, a trading já está com a sua mercadoria e ela vai iniciar os procedimentos para poder enviar esses produtos para o exterior. Então, ela vai cuidar de toda a logística e mesmo que não seja ela a contratar todas as etapas, ela tem que acompanhar tudo para o melhor resultado da operação, né? Então, mesmo que não seja responsabilidade dela, ela dá todo o suporte também. Ela vai emitir os documentos de embarque, então o invoice, packing list e AWB, tá ok? E o BL e o AWB, eles são emitidos pelo agente de carga contratado, só que a trading é que dá ok nesses documentos, e se eles estiverem errados, dá uma dor de cabeça enorme para corrigir depois, ok? Uma vez que esses documentos estão emitidos, vai ser feito o despacho aduaneiro de fato e o embarque, ok? Os procedimentos aduaneiros de todos os processos da nossa empresa são realizados por despachante aduaneiro. Existem muitas etapas, muitos códigos e procedimentos atrás da DUI, que é a declaração de exportação, que a gente nem imagina, né? A exportação, ela não tem desembaraço automático, gente. Não é assim. Tem gente que acha que, não, para exportação é só embarcar e já foi. Não, não é assim. Pode ter questionamento do auditor fiscal, pode ter inspeção e diversos outros contratempos. E aí a presença do despachante é vital para o bom andamento, para resolver rápido, para você não perder o navio, não perder o embarque, tá ok? Por isso, a pessoa certa para falar sobre DUI e os procedimentos aduaneiros de exportação indireta é a nossa host, Gabriela, que é despachante aduaneira também. Gabi, graças a Deus, a DUI eliminou o memorando de exportação, né? Fala um pouquinho para a gente desses procedimentos. Isso, exatamente, né? Na verdade, todo o sistema de comércio exterior, ele está se integralizando cada vez mais, né? Cada vez mais a gente usa uma plataforma só, com várias abinhas, vários sistemas, mas todos integrados, as informações todas integradas, né? Hoje em dia, a DUI, a Declaração Única de Exportação, ela puxa os dados da nota fiscal, por isso que a documentação tem que estar toda certinha, né? Como você falou, né? Se dá problema no WB, no BL, é uma dor de cabeça, e de fato é. Todo mundo tem que estar correto, aí todo mundo conversando, o despachante é uma figura importantíssima para o processo, imprescindível. Inclusive, a gente fez uma live recentemente, né, sobre os processos de desembaraço aduaneiro. Vou deixar aqui o link da live para quem quiser assistir no YouTube do Núcleo PXRN, tá? Entendendo o despacho aduaneiro. Então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o desembaraço, sobre a documentação, a gente pede para assistir a live. Beleza? Então, vamos lá, Xenon. Obrigada por ter já falado os passos para a gente. Fala, então, o que seria importante, né? Quais seriam os pontos importantes para a gente considerar numa exportação indireta? Vamos lá, Gabi. A gente passou muito conteúdo, é muita coisa, o pessoal deve estar até meio zonzo, mas é importante passar todo o conteúdo. E aí eu separei aqui alguns pontos importantes para fixar na memória dos participantes, tá? Vamos lá. Primeiro, a nota fiscal eletrônica é obrigatória para que depois a Gabi possa fazer o registro da DUI, ok? Então, se você não fizer a nota fiscal eletrônica, você não vai ter, inclusive, direito àquelas desonerações. Se você for um produtor rural, não tiver CNPJ ou não conseguir emitir por alguma razão, você vai na Cefaz do seu estado e pede para emitir uma nota avulsa, tá? Não entre em desespero. O que eu recomendo, se você já sabe que você vai ter essa dificuldade,
não deixe para a última hora para ir. Dá um pulinho lá na Cefaz, ou pergunta para o seu contador como é que vocês fazem, já deixa tudo, né, que a gente gosta de dizer, na ponta da agulha, para, na hora que precisar emitir, só realmente ir lá e fazer essa emissão, ok? E só complementando, desculpa te interromper. Claro. Desculpa te interromper, mas o despachante, né, para que você encontre também outros despachantes aduaneiros, é só entrar em contato com a Receita Federal, ela tem uma listagem de todos os despachantes aduaneiros credenciados na zona. Ah, excelente, excelente. Muito importante isso. E não deixar de trabalhar com despachante aduaneiro, gente, faz total diferença. Tenho 18 anos nisso e eu não abro mão dos meus despachantes. Que bom. Outro ponto importante, né, que é aquele que mais assustou todo mundo, dos CFOPs. Tá? Se você não usar os CFOPs corretos, você não vai ter a desoneração. Então, você não vai conseguir deixar de pagar IPI, ICMS, PIS e COFINS, ok? Lembrando que exportação não é isenta de nenhum imposto, imposto de renda e contribuição social líquida sempre serão cobrados, tá ok? Aqui tem a legislação, caso vocês queiram dar uma olhadinha também. Outro ponto, ainda dos CFOPs. A trading precisa utilizar o 7501. Por quê? Só ele permite referenciar na DUI, que é a Declaração de Exportação, Declaração Única de Exportação, a nota fiscal do produtor. Então, se ela utilizar, como eu já falei, já estou ficando repetitiva, mas é porque é muito importante, gente. Se você utilizar, se a Trade utilizar qualquer outro CFOP, o portal do Syscomex não vai enviar um evento eletrônico para desonerar as notas do produtor. Outra coisa importante, uma vez que você fez o despacho, o embarque saiu, acabou a parte aduaneira, documental? Não acabou. Você tem que acompanhar a DUI até ela chegar na situação averbada. Porque se você não acompanhar até essa parte, tiver algum impedimento, alguma inconsistência que fique lá, o sistema te avisa que tem alguma pendência, você não vai conseguir dar baixa no SPED, né? Você também não vai conseguir dar baixa em financiamentos de exportação, de um ACC, por exemplo. E aí, se você for tentar fazer um novo financiamento ou, às vezes, utilizar qualquer outro produto no banco, você vai estar lá com aquela pendência, tá ok? Então, apenas uma DUI na situação averbada atesta para todos os fins fiscais, cambiais e comerciais a efetiva exportação da mercadoria para o exterior, certo? Vamos lá. Um detalhe muito importante, tá ok? Existe imposto de exportação. São raros os produtos que têm incidência, mas ele existe e normalmente quando ele aparece ele é bem alto, né, Gabi? Eles normalmente são para cigarro, é dolorido. Então, por isso que aí a gente volta lá naquela segunda tarefa daquele quadro. Fazer o estudo administrativo do produto que você quer exportar, tá ok? Então, quando você faz esse estudo, você vê se tem esse imposto de exportação. Normalmente ele é para alguns produtos como cigarro, armas e munições. Por quê? Você falou, mas por que o governo quer impedir que esses produtos saiam? Porque ele sai com essa desoneração que tira ICMS, PIS, COFINS, né, IPI, e depois ele sai legalmente e depois ele retorna ilegalmente e inunda o mercado nacional. Então, são formas de impedir que isso aconteça, tá ok? Existem outras desonerações para exportações, RECAP, RECOFIS, CISPROM, e eu sei que o PIEX já tem uma capacitação só desse tema, então acompanhe aí os canais do PIEX, porque vale muito a pena conhecer. Às vezes você tem direito a muita coisa boa para exportar, mais competitivo do que você imagina. E aí eu vou falar aqui só para finalizar um pouquinho da responsabilidade das tradings, né? Então, quais são as responsabilidades das tradings perante o importador estrangeiro? E aqui.
Tem a parte da promoção comercial, né? Então, cumprir, ele tem que fazer toda a promoção comercial, toda a negociação, cumprir os prazos de entrega, qualidade do produto e padronização. Lembrando que o que ele puder transferir de responsabilidade para o produtor através do contrato, obviamente que eles vão fazer, porque o prazo de entrega dele, se for prejudicado porque você não conseguiu entregar, né, é nada mais justo que você assuma as consequências do ocorrido, ok? A trading também tem total responsabilidade cambial e tem e das informações corretas nos documentos de exportação, que são nota fiscal eletrônica, a invoice e a DUI, ok? Então tem que tomar cuidado para emitir corretamente a nota fiscal de exportação, porque o valor total do item da nota fiscal em reais deve corresponder à invoice. Então a gente tem a nota fiscal de exportação, que é em português, em reais. Aí a gente tem a invoice, que vai ser em inglês ou na língua do seu comprador internacional, na moeda estrangeira, pode ser o dólar, o euro ou a moeda, né, que o seu comprador negociou com você, e a mesma informação precisa estar na DUI. Então, você pode usar qualquer taxa de conversão? Não, não pode. Tem que ser a taxa fixada pelo Banco Central do Brasil e correspondente ao dia anterior da emissão, então, da nota fiscal. Tem regras e precisam ser seguidas. Se você fizer qualquer coisa fora dessas regras, ou se esses documentos estiverem discrepantes, vai ser solicitado para você fazer uma retificação de DUI de documentos. Você pode perder o embarque, enfim. A trading tem total responsabilidade nessa parte também, ok? Então, aqui essa parte que eu acabei de falar, E a trading tem responsabilidade por contratar e gerenciar a logística internacional e o seguro nos incoterms que foram negociados, ok? Aqui eu separei para vocês uns sites interessantes, né? Então, no site da Apex tem detalhes do programa do PEX, do PNCE tem tem o Plano Nacional da Cultura Exportadora. Na vitrine do exportador, na verdade é um diretório das empresas brasileiras, uma vitrine mesmo. No Aprendendo a Exportar, você tem um passo a passo detalhado, mais detalhado ainda do que o que tem nessa apresentação, tá ok? No site do IMDIC, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tem mais links também a partir dele, então vai fuçando lá que tem muita coisa interessante, tá ok? Tem um link, todos esses, no material que a gente vai enviar para vocês, a gente vai mandar um PDF dessa apresentação e mais um material complementar. Esses links todos vão ser clicáveis, tá vendo? Aqui já está aparecendo a mãozinha. Então, vocês vão poder clicar e entrar no site, tá ok? Então, tem a parte, tudo que eu falei ali de desoneração, daquelas regras para poder não pagar aqueles impostos, vão estar todos descritos aqui com todo o amparo legal. E nesse Comex Responde tem um monte de perguntas e respostas, são bem interessantes também, ok? Além disso, nós vamos enviar para vocês um PDF com todo o amparo legal de tudo isso que eu falei, são extratos dos sites realmente da Receita Federal, do MDIC, e é interessante vocês guardarem esse amparo legal para quê? Passa para o seu contador, passa para o seu despachante, enfim, para o pessoal da sua empresa que vai, do seu financeiro, fala para eles, ó, essa legislação aqui é uma parte que vocês precisam entender, dominar, para a gente poder operar direitinho, ok? Presente de Natal, Réveillon, tudo, né? Esse material. Eu utilizo muito, eu vou separando várias coisas de amparo legal, eu tenho uma pasta enorme só de amparo legal de diversos temas. Muito bacana. Muito obrigada a todos, né? E agora a gente pode passar para as perguntas.
Excelente, Shannon. Muitíssimo obrigado mesmo. Riquíssima a sua apresentação. E como eu falei, o maior presente de Natal e Réveillon juntos aí, a gente poder receber esse material com amparo legal, né? Então, já começando nas perguntas, a primeira pergunta foi do Leandro, justamente perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Vai sim, Leandro, assim que responderem o questionário de avaliação, beleza? Então, eu vou pedir para vocês responderem o questionário de avaliação, que vai ser enviado para o e-mail de vocês. Assim que vocês receberem, assim que vocês responderem, a gente envia o material aí embaladinho para presente. O Marcelo comentou sobre a planilha, né, que eu até tinha comentado, aquele seu quadro, sensacional quadro, com as especificações, né, de exportação direta, indireta, PIEX, SEBRAE. E vamos lá. E o Antônio perguntou como fazer o contrato com a trading, né? Se tem alguma base para esse contrato. O que você pode falar para a gente sobre isso, Shane? Isso. Com a trading, como vai ser uma venda nacional, você vai fazer um contrato de fornecimento normal, né? Só que nas cláusulas que você vai colocar, aí você coloca aquelas cláusulas sobre o CFOP, coloca verifica direitinho como é que você, como são as penalidades para o não cumprimento. Então, basicamente é um contrato normal de fornecimento nacional, tá ok? Só realmente atentar. É interessante que seja feito por um advogado conhecedor da área, mas, em geral, um advogado civil vai poder fazer isso para vocês com tranquilidade. Eu acredito que o PIEX deve ter algum modelo, e se não tiver também, eu posso verificar com a nossa assessoria jurídica depois para ver se tem algum modelo simplificado, mas como cada caso é um caso, é sempre melhor que o contrato seja feito pelo profissional. Então, você pode até ter ideia, tem gente que procura na internet uns modelos de contrato, mas tem aquele detalhe que só o advogado vai saber te dizer que é um risco que às vezes você não estava nem sabendo. Então, eu aconselho que seja feito por um advogado. Excelente, excelente. De fato, a gente trabalha esse tópico, né, contratos internacionais, a gente mostra uma ferramenta com um modelo, mas como você bem ressaltou, é imprescindível também a presença de um advogado, de um profissional especializado na área, porque às vezes aquele detalhezinho é que faz toda a diferença para a operação seguir sem maiores danos para nenhum dos lados, né? É melhor tudo estar acordado direitinho em contrato, né? Isso, Nós temos assessoria jurídica e apesar de 18 anos fazendo esses contratos e tudo mais, sempre passo para o advogado, falo, nesse caso a operação é assim, 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 uma parte funciona um player é assim, o outro player é assado, e aí sempre aparece algum detalhezinho que o advogado fala, Shannon, vamos colocar isso aqui para te proteger? E lá na frente sempre se paga, viu? Excelente, muito bom. Então, vamos lá, outra pergunta. O MEI, ele pode entrar na exportação indireta? O MEI pode exportar? Pode fazer exportação indireta? Eu acredito que sim, Gabi. Você quer responder essa? Porque do MEI, realmente, eu não sei se ele já pode exportar. Na verdade, o MEI, ele tem CNPJ, né? Então, tendo CNPJ, é possível já você... Pode, né? Eu vou ter que verificar isso, Jaciara, depois a gente responde direitinho para você, ou até o Núcleo PIEX, se já souber a resposta, pode passar, mas é uma questão a se verificar, né? A questão da exportação indireta, a gente também vai verificar, então, para ver se não tem nenhum problema. Creio que é possível, Correios, né? Pelo exporta-fácil dos Correios, eu sei que pode. Isso. Né? O que eu não sei é se o MEI vai conseguir tirar radar. A minha questão toda é se o MEI vai conseguir tirar o radar para poder fazer uma exportação formal. Ele tem CNPJ, mas tem a questão da capacidade financeira. Isso, tem que tomar cuidado com o limite. Isso, então pode ser que até consiga, mas não seja o ideal. Isso, o João está comentando aqui que o microempreendedor individual, né, o MEI, ele pode sim realizar importação e exportação de produtos e serviços e atuar no comércio exterior. No entanto, é necessário que a mercadoria seja vendida no varejo ao consumidor final. Obrigada, João. Obrigada, João.
Beleza. A Maria Delacqua está comentando que o MEI pode ter radar, né, e ICAC. O ICAC é o Sistema Eletrônico da Receita Federal, né, então aderir ao DTE. Beleza. A Grace também confirmou. Obrigada, Grace. MEI pode exportar. Então, respondida a pergunta. A Grace falou, tá falado. A Grace é outra ilustríssima do comércio internacional. Com certeza. Então, vamos lá. Respondida a questão, vamos passar para a próxima. Aqui você já comentou, né, sobre o CFOP, sobre a nota fiscal, mas só relembrando aqui, para deixar bem claro, a nota fiscal do produtor será emitida com os dados da trading? Isso. O produtor vai fazer a nota fiscal para a trading, e aí a trading é que vai fazer a nota fiscal de exportação. Perfeito. E você vai receber o pagamento da trading. Então, quem está comprando lá fora vai fechar o câmbio para a trading vai te pagar para poder... É o mesmo caminho que a mercadoria faz, é o mesmo que o dinheiro faz e as notas fiscais. Uhum. Qual a diferença entre trading, comercial e exportadora? Na verdade, é mais ou menos a mesma coisa, né? Principalmente no caso da exportação. A trade em si, antes ela tinha mais funções, ela tinha mais permissões, mas depois, na prática, as coisas foram se igualando. Certo. E tem alguma plataforma para a gente verificar se a trading tem credibilidade no mercado? Bom, a trade em si, se ela não tiver com as contas dela em dia, vamos dizer, todas as obrigações dela em dia, ela não vai conseguir ter o radar. Ela vai ter impedimento também no Banco Central para fechar câmbio. Então, dificilmente uma trading que esteja suja vai conseguir operar por muito tempo, né? E as tradings, elas também têm o cadastro no CSX, não é isso? Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Perfeito. E pode ser verificado. Pode ser verificado no CSX também, correto? Verdade. Ah, excelente. A comercial exportadora, ela normalmente compra ex-works? Não, depende. O que acontece? Se você vai vender para a Europa, quando a gente vai comprar da Europa, lá eles exigem ex-works. Mas, em se tratando de Brasil, e como a gente tem diversos problemas de logística, dificilmente alguém lá fora vai querer comprar ex-works aqui, tá? Vai ser só realmente alguém que queira muito comprar o seu produto. Normalmente eles pedem FOB ou CIF, ou seja, ou no porto de origem ou no porto de destino. Perfeito. E aqui uma problemática. Se a trade usar o CFOP 7501 e o produtor não utilizou o CFOP correto, o que acontece? Aí a trade vai ter a desoneração dela, mas o produtor não vai ter a dele. Se você emitiu, por exemplo, 6102 ou 5102 normal de venda nacional, você vai ter que pagar todos os impostos. Perfeito. Outra pergunta que a gente teve aqui do Carlos Sérgio, ele é produtor de gin artesanal aqui na RN, ele gostaria de saber se tem alguma ferramenta que facilite a consulta para o setor de alimentos e bebidas sobre os ingredientes permitidos ou não para cada país. E se é necessário estudar a legislação individualmente. Isso. O que eu recomendo sempre é que você converse com um despachante aduaneiro do país de destino. Ele vai te dizer também todos os requisitos, porque tem coisas que não são nem só impeditivos, mas que o mercado em si vai exigir, né? Então, existe sim diversas ferramentas aqui, o PX também oferece, mas para cada mercado específico mesmo, é melhor sempre ter alguém lá no destino que você possa consultar. Perfeito. Então, vamos lá. A Maria Delacqua, que já comentou com a gente sobre o MEI também, ela é produtora, né, atua na exportação como trade, e ela está perguntando se pode fazer o treinamento da Apex. Você fala o PayEx, né, participar do PayEx, né, Maria? Eu vou pedir para você mandar um e-mail para o João, certo? Para a gente entrar em contato com você, a gente conversa com você para entender o seu caso. Você falou que atua em vários estados, com empresas diferentes.
Então, vou pedir para você mandar um e-mail vou colocar aqui no chat novamente, tá bom? Para a gente entrar em contato com você, tá bom, Maria? E responder essas perguntas de forma bem personalizada, tá bem? Vamos continuar aqui. O que mais? Então, Feno, fala para a gente quais são os maiores ganhos que o produtor tem em selecionar a exportação indireta. Quais são os maiores benefícios que ele tem por escolher essa modalidade? Eu vejo que você pode continuar focado só na sua produção. A maioria das responsabilidades passa para trade, você não vai ter que se preocupar com câmbio, nem com a parte aduaneira, né? Mas, ao mesmo tempo, você acaba perdendo um pouco de controle sobre a sua marca, sobre alguns detalhes. Então, tem a vantagem de ser mais tranquilo, né? E também tem mais uma empresa ganhando. Então, se você fosse vender direto, também talvez você teria um lucro maior, mas um trabalho maior também. Então, tem que analisar cada caso, o que é melhor para cada um mesmo. Excelente. Já pegando esse gancho, né, foi perguntado aqui com relação à comissão. Existe uma comissão taxada junto à trading ou isso é uma coisa negociável entre você e o cliente? Na verdade, entre o produtor e a trading, nesse contrato de fornecimento, cada um já está estipulando as suas margens, né? Então, você coloca no seu markup de preço quanto você quer colocar de margem. Lembrando que, quando você for compor o seu preço de venda, essa margem, ela está dentro da nota fiscal. Então, assim, no caso de uma empresa de lucro presumido, que você vai emitir a nota, o custo vai ficar mais ou menos em 3% de IR/CSLL. Então, essa margem, isso vai estar dentro e esse imposto vai incidir em cima. Então, é importante sempre ter isso em mente na hora de calcular o seu ganho líquido. Uhum. Excelente. Vamos lá, 2 perguntas em uma, né? Primeiramente, eu posso contratar uma trading de um estado diferente do meu e eu também posso contratar 2 tradings simultaneamente? Pode sim. Você pode também contratar uma trading para exportação indireta e fazer outras operações por conta e ordem com outra, e outras você exportar diretamente também. Não tem problema. O que vai mudar é que você vai emitir uma nota com o CFOP que inicia com 6, porque vai para outro estado. Uhum. Excelente, mas é importante também ressaltar para não haver conflito de praça, né? Para não contratar 2 tradings que vão atuar na mesma praça e aquilo gera um canibalismo, né? É verdade, né? Como eu comentei lá logo depois do slide dos quadrinhos, você pode operar de várias formas simultaneamente, desde que tudo muito bem combinado e feito contrato com todo mundo, e principalmente que cada um saiba mais ou menos o que está acontecendo. A gente recomenda dizer, olha, essa região eu estou trabalhando com outra trading, para não ter depois um dissabor, né? Todo mundo ser transparente é o melhor caminho. Uhum. E o tempo também de contrato também vai ser estipulado entre as partes, né? Não existe um tempo firmado pré-determinado, se vai ser de 3 meses, 1 ano, isso vai ser conversado entre o fornecedor e a trading, correto? Isso, são contratos de fornecimento, você tem total liberdade de colocar, respeitando, né, lógico, a legislação civil. Excelente. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Você falou do preço da exportação, né? Então, isso é uma pergunta muito recorrente que a gente tem. O preço da exportação, então, não vai ser o meu produto no mercado nacional, somente modificado pela taxa do dólar, correto? Não. Isso é bastante importante. Excelente pergunta, tá? Um dos caminhos que você tem para calcular o seu preço de exportação é você pega o preço que você vende aqui no mercado nacional, tira os impostos que você vai ter direito à desoneração, né? Na verdade, você tira todos os impostos, e aí você coloca, se você for contratar frete, tem que colocar frete, o custo do despachante, das taxas do porto, tudo que for acontecer, que você tiver que pagar antes de exportar, ou até que o mercado, no caso da exportação indireta, o que você vai, no momento que você vai transferir a mercadoria para trading, tá? Isso vai ser o seu valor base.
em cima desse valor, você vai jogar o imposto de renda e contribuição social líquida. Então, existe um equívoco, tem gente que pega e fala assim, não, vai ser o preço que eu vendo no mercado nacional, eu tiro os impostos que eu não vou pagar, jogo os 3%, né, no caso de empresa de lucro presumido, né, e aí depois eu só somo o frete e o despachante. Não. Esses 3% vão incidir em cima de tudo. Então, o preço do valor do que você pagou do despachante, se acontecer de você pagar armazenagem no porto, normalmente você tem alguns dias livres, mas se você demorar, você vai ter que pagar armazenagem. E todos os custos lá no porto vão ter que estar inclusos. Se você fez uma venda incluindo frete internacional, esse frete internacional vai ter que estar aí dentro também, e aí esses 3% vão ser em cima de toda essa soma. Perfeito, entendi. Vamos ver, aqui mais uma pergunta. As tradings costumam ter parcerias com despachantes aduaneiros nos países para os quais vão exportar? Para que possam ajudar a entender as regras e normas no respectivo país? As tradings, elas têm os prestadores de serviço de preferência, né, que já estão habituados, e normalmente quem escolhe quem vai ser o despachante da operação vai ser realmente a trading e não o produtor, né. Mas não tem uma exigência de haver essa parceria, e dificilmente uma trading vai se negar a trabalhar com algum despachante, a não ser que ele não seja bom ou idôneo, né? Então, assim, é realmente contratação de prestação de serviço, assim como o frete. Você contrata uma transportadora X, que você tem preferência, mas se o seu comprador preferir usar a transportadora dele, você conversa e pode utilizar. Uhum. E com relação às amostras que vão ser enviadas para os potenciais compradores, né? A cargo de quem fica esse envio? Também é negociado, né? Normalmente, quem está querendo vender envia as amostras. Às vezes, se for uma amostra grande ou se for um frete muito caro, você pode cobrar isso do cliente. Mas, normalmente, as amostras são pequenininhas e o produtor ou a comercial exportadora trading, ela faz esse envio. Entendi, perfeito. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta que não foi respondida. Último toque, hein, gente? Quem quiser saber aqui, tirar mais dúvidas, esse é o momento. Vamos lá. Lembrando que o material vai ser enviado para vocês. Assim que vocês responderem o questionário de avaliação, eu não perderia por nada um material desse, certo? Porque além de toda a apresentação da Xenon, vai ter todo o embasamento legal. Então, como eu falei, presente de Natal e Ano Novo. Temos mais alguma pergunta aqui, ó. No caso, a trading vai fazer o câmbio. Se a trading fizer o câmbio, né? O fornecedor, ele consegue se beneficiar da isenção do IOF dessa operação? Não entendi muito bem a pergunta, mas você entendeu, Xeno? Se você não entendeu também. Entendi. Não, o que acontece? A trading, a parte do câmbio vai ser só com a trading. Então, o produtor, ele não fecha câmbio, ele não tem que se preocupar com o IOF. Os seus impostos vão ser só imposto de renda e contribuição social líquida na nota que você vai emitir para a trading, tá? Essa parte toda do fechamento de câmbio, tudo que incide é só com a trading. Só com quem recebe o pagamento de quem está comprando do exterior. Perfeito, excelente. Fechando aqui o assunto da MEI, né? Tanto a Amanda como a Grace comentaram novamente do assunto. A Amanda comentou que o MEI ele só não consegue fazer automático pelo portal Siscomex, né? Teria que ser manual, então você abre dossiê. Eu sabia que tinha uma coisa. E a Grace comentou novamente aquilo que a gente estava falando sobre o limite, né? De observar para o limite dos valores que entram dentro do mês. Se esse limite for extrapolado, é melhor pensar em mudar de modalidade. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso, né? Eu só tenho a agradecer, Xenon, toda a sua colaboração, todo o seu engrandecimento aqui
com o pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E fica aberto para você, quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, tá excelente, só quero agradecer, foi uma honra estar aqui com vocês. E vamos, até a próxima. Até a próxima, com certeza que a próxima seja a próxima, né? Estamos sempre à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, manda para a Gabi, depois ela manda para a gente responde. Está aqui também o meu contato, esse é o meu celular, pode também me enviar alguma dúvida, mas fica aqui a minha dica. Realmente aproveitem essas capacitações do PIEX, e o fato delas serem subsidiadas pelo governo é um grande presente e elas fazem total diferença, vale a pena. Isso, excelente. Obrigada a todos que participaram, certo, pessoal? Haverão próximas, com certeza, fiquem ligados aí. Quem ainda não faz parte do PIEX, preenche o formuláriozinho que a gente mandou, ou manda um e-mail para o nosso monitor para entrar em contato. Qualquer dúvida também que tiver mais com a Shannon, também fala com a gente, tá bom? E obrigada mesmo, e até a próxima para todo mundo. Ok, obrigado. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.